Olá, olá! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu sou a Nádia, sou terapeuta relacional integrativa e hoje a gente está trazendo um tema que é para falar quando a relação deixa de ser drama e começa a ser trama. E aí a gente vai entender mais pro final que trama que é essa. Porque hoje eu quero te convidar para a gente refletir sobre um tipo de amor que talvez você nunca tenha experimentado ou que você esteja buscando há muito tempo. Um amor que ele não se alimenta de drama, mas que nasce dessa trama. Uma relação que ela se constrói com os fios da verdade, costurado entre dois corações. E antes da gente acessar esse lugar, a gente precisa de construir esse lugar. E é claro que algo que acontece, que muitas das vezes é o porquê que a gente não consegue estabelecer essas relações verdadeiras, essas conexões saudáveis, são justamente porque existem traumas nas nossas relações da vida antiga. Que vida antiga é essa? Bom, são as nossas vidas dos nossos namoros anteriores. Não apenas, a gente pode também trazer muitos aprendizados da escola, da faculdade, mas em especial também os moldes da nossa infância. Aqui, o trauma é algo que eu gosto muito de dizer que eles nascem nas relações, os traumas nascem nas nossas relações, mas também são nas relações que nós encontramos a cura. E aí é muito importante a gente entender que muitos desses nossos comportamentos, que eles fazem com que a gente tenha medo, tenha receio e ao mesmo tempo a gente quer profundamente acessar uma pessoa, uma relação em que esteja disponível para nós, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, quando alguém chega, a gente tende a se afastar. Então, existem muitos desses comportamentos que, claro, eles servem para nós e serviram para nós como escudos. Mas a partir do momento que eu entro em contato com alguém que é uma pessoa bacana, que é uma pessoa legal, e mesmo assim eu começo ou eu continuo a me distanciar ou empurrar essa pessoa, seja através da minha ansiedade, da minha necessidade muito grande de estar perto, de eu querer grudar nessa pessoa, e aí essa minha insistência acaba afastando essa pessoa, ou eu trago comigo um comportamento de evitação, de quando essa pessoa chega até mim, eu tendo a repelir essa pessoa. Então, pode existir dentro de nós essa necessidade muito grande da gente realmente e verdadeiramente querer se conectar com alguém. Mas aí as nossas disfunções, por conta desses traumas que a gente traz nas nossas relações ao longo da vida, eles fazem com que a gente realmente crie comportamentos que são disfuncionais. Então, muitas vezes, quando a gente quer conexão, o nosso corpo, ele ainda teme, ele tem medo, ele ainda treme. E na verdade, o temor, ele muitas vezes é sentido realmente por tremores, né? O medo, ele vai fazer a gente sacolejar, ele vai fazer a gente muitas vezes entrar, às vezes, numa paralisia. Então a gente começa a olhar, peraí, mas como que é então que eu vou me conectar com alguém? Será que eu vou ficar sozinho o resto da minha vida? Será que então eu sou um lobo solitário ou uma loba solitária? Meu marido costumava dizer muito isso. Até que por fim nós dois entendemos como que a gente deveria caminhar na nossa relação. E aí é aqui que mora a costura para a gente tecer esse tecido da relação saudável,
que é através do caminho que começa dentro, não começa fora. Então, que caminho que é esse? Como é que eu vou fazer o costurado bonito desse tecido de uma relação legal, de uma relação bacana? Então, aqui eu trago essa reflexão que a gente precisa, antes de mais nada, trazer uma percepção aprofundada, com disposição, com disponibilidade, com abertura, de uma escuta interna. Porque é só nessa escuta interna que nós vamos acessar esse solo fértil para fertilizar, para fazer florescer uma relação autêntica. E essa relação autêntica é através da nossa autenticidade. Que autenticidade é essa? É da nossa verdade. É de quem nós realmente somos, de quem nós somos feitos, do que nós verdadeiramente gostamos, ao invés de nós entrarmos em uma relação e ficar sempre cedendo, sempre priorizando, colocando o outro como prioridade zero na vida. Não é nem prioridade 1, é prioridade 0. Aqui a gente é convidado para um lugar onde o coração é um lugar de verdade, é um lugar da verdade, da verdade. Esse coração, e aqui é muito interessante porque a gente traz essa representação e esse significado que às vezes ele parece balela e não é. Porque quando a gente vai estudar a etimologia da palavra coração, a raiz da palavra coração, a palavra cor da palavra coração, ela vem do latim. E ela traz a interpretação dela como a coragem de se ouvir, a coragem de contar a história com todo o seu coração, mesmo quando dói. Aliás, em especial quando dói. E essa escuta, muitas vezes, ela passa despercebida justamente porque, não apenas pela correria do dia a dia, mas porque nós fomos ensinados a não olharmos para dentro, a sempre olharmos para fora. Então, como que é que a gente vai realmente ficar se chicoteando num processo que a vida inteira a gente foi sempre convidado a olhar para o outro, a se importar com o outro, a cuidar do outro. Então, o convite de uma relação com trama, sem drama, com costurados, com tecido saudável da relação, ela vem através dessa coragem de se ouvir. E através desse caminho, a gente começa a construir esse lugar que é um lugar que a gente chama de holding space, que é segurar um espaço entre dois. Então, primeiro eu acesso a minha autenticidade, aprendendo a me ouvir, aprendendo a escutar as minhas emoções. Afinal de contas, as emoções, elas são idiomas que conversam com a gente. E quanto mais eu dou as costas para o que elas vêm me contar, mais elas vão gritar até que um dia ela vai aparecer em uma doença, ela vai aparecer em um comportamento gritante, numa explosão, onde as pessoas vão olhar para você e vão dizer: peraí, isso tá errado. E realmente tá errado no sentido de que cadê você no seu lugar, no seu espaço, se entendendo sem precisar de explodir. Então, o holding space, ele é um lugar criado para ser um espaço seguro para duas pessoas. Então, o hold space, ele é esse lugar gostoso, ou às vezes desconfortável, mas seguro, em que eu não preciso mais na relação de ficar com medo de falar alguma coisa pelo fato da possibilidade dele me abandonar, pelo fato da possibilidade dele me rejeitar, só pelo que eu vou levar para contar para ele. Então, esse hold space, ele é construído através de uma pessoa se ouvindo
E através dessa escuta, se entendendo, acessando essa verdade, ela pode contar para o outro e fazer a troca com o outro através desse coração que conta a verdade dele de verdade, com honestidade, com sinceridade, sem mentiras, sem autotraição, sem auto-boicote, percebe? Então aqui existe uma importância, que ela é uma importância que nasce do individual, mas que ela começa a costurar com o outro quando a gente segura esse espaço para nós e abre esse espaço para o outro também. Nessa abertura existe então uma escuta possível dele ouvir você e de você ser ouvido pelo outro. E a gente começa a perceber que essa escuta ela nasce da curiosidade e da presença, desse interesse que é você olhar para o outro quando você conta e você quer de verdade saber: será que o outro tá tudo ok com isso que eu vou contar ou não? Será que eu quero saber? Não, mas espera aí. Essa relação, se ela faz sentido para mim, então para mim me importa sim o que o outro pensa e sente sobre mim. E aí, por que é tão difícil abrir esse lugar de escuta? Porque é necessária essa troca, que ela vem de um lugar muito vulnerável, sem garantias, com incertezas. E por isso que ele nasce de um lugar que é com medo mesmo. É onde a gente começa a enfrentar esse lugar de possível abandono, mas será que vou ser abandonada? Porque se eu tô comigo, se eu não estou me traindo, a pessoa tem total escolha dela aceitar ou não. Posso respeitar. Assim como o outro também será ouvido por mim, posso escolher aceitar, concordar ou não. E é aí que começa a nascer esse solo fértil para os dois. Quando primeiro temos esse solo fértil interno dentro de nós. E algo que eu acho muito bonito, que nasceu muito das sessões que eu atendo e que eu gosto muito de contar, que é através desse fio, desse tecido da troca. Ele é um fio que ele sai do coração e eu gosto muito de contar que existe um fio real da nossa verdade. E aqui a gente poderia fazer uma analogia com uma energia que sai daqui do coração, mas que ao mesmo tempo ele brota das palavras. Eu acesso aqui no meu peito, no meu corpo, na minha essência, nas minhas sensações e percepções do meu mundo interno, o que é que está acontecendo, se é bom, se não é, se é confortável, se é desconfortável, se faz sentido para mim, se não faz, para eu poder trocar e contar isso, essa verdade interna minha. E a partir desse momento, quando eu falo, e aí eu quero trazer para você enxergar junto comigo esse tecido dessa trama, ao invés de ser um drama, onde a trama ela acontece, onde eu broto das minhas palavras, sai então, eu ofereço para o outro as minhas palavras e desse oferecer eu entrego para o outro. E nessa entrega, olha o quanto é bonito isso. Nessa entrega que eu faço, essa entrega das minhas palavras, das minhas energias, ela acessa o outro através do ouvido, mas chega também no coração dessa pessoa. E quando chega lá, ela vai voltar. E aí aqui o mais interessante é que caso não exista uma receptividade, uma abertura do outro lado, não vai acontecer uma troca genuína, não vai brotar esse espaço fértil de segurança nessa troca. Provavelmente pode haver críticas, manipulações, provavelmente podem haver diminuição, invalidação. E aqui a gente precisa de também entrar em contato com isso para a gente começar a observar os sinais. Peraí, essa pessoa está fazendo isso, será que isso é bom para mim?
E enquanto isso, enquanto eu vou ouvindo o outro, eu vou podendo validar isso dentro de mim. Mas quando existe então a receptividade no outro, quando o outro está aberto para te ouvir e genuinamente, de uma forma gentil, amorosa, poder contar para ele, mesmo que ele discorde, mas dele vai sair e vai vir a palavra que vai tocar aqui. E algo que é muito bonito, que eu gosto sempre de contar, e é por isso que eu estou compartilhando isso com você, que eu acho isso muito profundo. Acaba por acontecer aqui um símbolo que é o símbolo do infinito, que sai daqui e entra em contato com o coração do outro, e a gente faz então essa trama, esse tecido saudável da relação, através do símbolo que é o símbolo do infinito, que o símbolo do infinito é o 8. Não sei se você já viu, esse 8 deitado. Então, quando existe essa troca em uma relação saudável, uma relação genuína, em uma relação em que, olha só, você pode compartilhar a sua verdade. Então, nem sempre a gente vai encontrar o fio do outro, mas quando a gente encontra, a beleza da trama que se tece com o outro é infinita. É totalmente possível de então, ao invés de nós evoluirmos sozinhos, nós podemos então evoluir a dois até o fim da nossa vida. Então, daí brota um amor de verdade, que ele não precisa de grandes promessas, só de pequenos atos de escuta e de coragem. E quando a gente se permite amar com esse fio da alma, a gente acaba por construir não apenas uma relação, mas um lugar seguro para a gente poder existir.